Amém, igreja? Nada como estarmos juntos e podermos compartilhar de um momento precioso que é o momento da palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus, buscamos a presença dEle, e agora aquele momento precioso, aquele momento que você vai olhar assim para o irmão que está lá do lado assim, né? Falar, irmão, você já está aí com esse negócio na boca aí te tapando. Então, aproveita e não fala comigo, porque eu quero ouvir Deus falar no meu coração. Esse negócio aí é difícil para a gente conversar, né? Só Jesus agora para te ouvir, né, irmã? Oh, bênção de Deus. Amém, irmão? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 14. O tema que Deus trouxe para a igreja hoje é um tema de suma importância para quem quer conquistar algo da parte do Senhor. O tema é: a distração te tira do plano de Deus, mas Deus é nosso refúgio e fortaleza. Amém? A distração tira você do plano de Deus. Então, você imagina que o inimigo vai fazer de tudo aí nesse caso, segundo a palavra do Senhor, para tirar o foco da sua visão, daquilo que você quer alcançar para a sua vida. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Tem coisas nas nossas vidas, na sua vida, na minha, que são na área sentimental, amém? Diga glória a Deus por isso. Ou área difícil, né? De lidar, né? Porque a área sentimental é você, né? Ou seja, é você lutando e lidando com você mesmo. A área espiritual, você chama Jesus no negócio, vamos combater esse mal, não é? Invoca o nome poderoso do Senhor Jesus, e aquilo que está contra a sua vida é obrigado a cair por terra. Mas quando se trata dos sentimentos seus, quem que pode tratar isso, se não você junto com Deus, lógico, mas principalmente nesse momento é você. É você decidir tirar algumas coisas da sua vida, porque existem coisas na nossa vida, e presta atenção nisso, você que está vivendo por um momento muito triste na sua vida sentimental. Irmão, às vezes Deus mostra alguma coisa para você, na realidade é para que você tire da sua vida, porque vai atrapalhar o seu futuro. E é triste quando Deus está trazendo algo, né, nessa forma, no início do culto, no início da palavra, para alertar você. Às vezes é o próprio Deus abrindo os seus olhos e te mostrando que esse caminho não é o caminho que Deus quer. Sabe quando você começa a desconfiar, você fica meio preocupado, as coisas não se encaixam na sua vida, aí você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada, não é assim? Diz que mulher ela é fantástica nessa área, né? Diz que ela percebe a 300 quilômetros antes de acontecer o acidente, não é isso? Nessa área ela é bem, tem um detector aí muito maior, uma parabólica melhor que a do homem. Aliás, ela tem um satélite. A parabólica quem tem é o homem, né? Ela tem um satélite. Então, irmãos, presta atenção. Não deixa que os sentimentos venham a vencer você. Amém? Não deixa que aquilo que é real da parte de Deus sobre a sua vida, deixe que te vença na condição da emoção, na parte da emoção. Porque isso vai te atrapalhar e muito. Eu sei que às vezes são coisas tristes que acontecem na nossa vida, sabia? Não é? Mas você tem que se levantar. E às vezes nossa visão está tão focada em algo que Deus quer tirar da nossa vida, que a gente fica chorando, dizendo para Ele não tirar. Está entendendo ou não? Deus está tirando, você não leva não, Jesus, eu não quero que você leva. Jesus não faz isso, Jesus, não é? E aí quando Deus mostra para você o quanto foi bom aquilo que Ele tirou da sua vida, aí você vê que a recompensa está por trás de ouvir a voz de Deus e não de ouvir o seu coração e os seus sentimentos, mas trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Diga glória a Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 14. Deus tem uma palavra de vitória para você. Amém? Você sabe disso, não sabe? Todo mundo aqui que está aqui é crente, né? Crente em Cristo Jesus, né? Irmão, tem uma coisa para falar para você, antes de ministrar essa palavra aqui. Sabe o que Jesus veio fazer nesse mundo? Sabe ou não? Quem sabe, diga glória a Deus aí.
Ele veio trazer as boas novas, né? Veio trazer a salvação, veio trazer a libertação, veio trazer a cura, trouxe uma palavra de amor, de fé, de esperança para todas as pessoas. Ele mesmo disse: olha, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem entendeu isso, diga glória a Deus por isso. Eu tenho a segunda notícia dentro dessa palavra: Jesus vai voltar. Você sabe disso ou não? Então, mas ele não vai voltar mais para pregar a palavra. Ele não vai voltar mais para salvar. Ele vai voltar para julgar. E a igreja de Cristo está esquecendo-se disso. E nós precisamos ter atenção que Jesus, quando voltar, ele vai trazer o juízo. Porque Deus, ele é amor, mas ele é justo. Amém? Portanto, existem os nãos de Deus que eu e você temos que prestar atenção. Amém? Deus te abençoe aí com essa palavra. Guarda no teu coração e até busque, pesquise sobre ela. Se eu tiver errado, você pega na palavra de Deus, mostra para mim, fala: pastor, não, Jesus não vai voltar não. Olha, pastor, não vai ser desse jeito não. Mostra para mim na palavra de Deus, amém? Evangelho segundo Mateus, eu já disse, capítulo 14, versículo de número 31. Diz assim, ó. 14:31. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Somente até aqui. Põe a mão no seu coração e faça uma oração ao Senhor, dizendo para Ele: Pai, fala comigo através desta palavra santa, essa palavra poderosa que o Senhor enviou aí do céu, amém? Faça uma oração a Deus. Pai querido, essa é a tua palavra, que o Senhor enviou para a tua igreja, Pai, para as pessoas, Senhor, que vão ouvir essa palavra. Eu te peço que os ouvidos espirituais sejam, Senhor, destampados nesse momento, a cegueira espiritual caia por terra e a surdez espiritual, para que a tua palavra penetre no coração de cada pessoa e faça o efeito soberano e poderoso pelo qual foi enviado aí do céu sobre a vida de cada um que está nesse momento pedindo que o Senhor fale ao coração. Então, ó Pai querido, eu te peço que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, pela tua misericórdia, a falar no coração dos seus filhos para cura, para libertação e para alertá-los também da sua vinda, porque o Senhor é um Deus poderoso, fiel e verdadeiro. Amém? Se você pode aplaudir a palavra do Senhor, aplauda ela. Oh glória! Aleluia! Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso de número 22, fala que Jesus andou sobre as águas. Amém? Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Jesus, ele faz algo sobrenatural, ele alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Consagra esses 2 elementos preciosos aí, alimentos preciosos, e ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres, crianças que estavam naquele lugar. As pessoas, quando viram aquilo, elas queriam fazer de Jesus naquele momento rei. Mas Jesus, ele tinha um foco que não era se tornar rei. Jesus veio para salvar a humanidade. Então Jesus, ele faz uma coisa: ele sai do meio da multidão e ele se retira sozinho para o monte. Porque ele quis preservar no coração dele aquilo que era a ordem sobre a vida dele. Então nós já temos aqui, se começarmos a falar sobre foco, nós temos o primeiro exemplo do foco. O foco de Jesus não foi mudado, ainda que pelo clamor da multidão que estava junto com ele, que queriam transformá-lo em rei, para que ele libertasse o povo do domínio romano. Mas essa não era a função do Senhor Jesus nesse momento. A libertação que Jesus trouxe para o povo foi muito maior, porque ele não trouxe a libertação para um povo, ele trouxe a libertação para o mundo todo. Todos que ouviram a voz do Senhor Jesus, todos que
conheceram a palavra dele, estão se libertando a todo momento, amém? Onde chega a palavra de Deus, mais pessoas se libertam da escravidão pessoal, espiritual ou das coisas desse mundo, se transformam em vidas salvas, curadas, remidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus se retira então para o monte, e ali ele está em comunhão com o Pai, e ele manda os discípulos ir na frente para Genezaré, uma cidade à frente, Cafarnaum, Genezaré, né? Então, eles tomam o barco e vão adiante, vão indo. No meio do caminho, surge uma grande tempestade. Os ventos começam a balançar o barco para um lado e para o outro. Os discípulos começam a ficar com medo, começam a se desesperarem. Jesus está no monte, desce, e ao invés dele pegar um outro barco junto com as outras pessoas e ir, ele vem andando sobre as águas. Ao longe, os discípulos enxergam Jesus e começam a dizer, é um fantasma. Alguns trechos da palavra de Deus diz que eles começaram a gritar. Pavor tomou medo do coração deles. É um fantasma. Tinha tanta lenda nesse tempo a respeito de coisas no mar, acredito que a imaginação fértil aí vai longe, né? E de repente Jesus diz, ei pessoal, tenha calma, sou eu. Não tenha medo, sou eu chegando. Pedro ouve aquilo e diz assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, Jesus é você mesmo? Então me manda ir ter contigo, me manda ir até aí. E Jesus fala para ele, vem. E Pedro desce do barco e começa a ir ao encontro de Jesus. No meio do caminho até Jesus, um vento começa a bater em Pedro. Pedro começa a observar esse vento e começa a afundar. E ele começa a gritar, Senhor, me socorre. Jesus vai, pega Pedro, vai até o barco e entra com ele dentro desse barco. Diga glória a Deus por isso. Se você visse somente essa parte desse trecho, seria uma maravilha. Você já fica imaginando você perdida dentro do seu barquinho, remando contra o vento, contra a tempestade, fazendo todo aquele esforço e nada, não chega em lugar nenhum. De repente você olha, vem alguém andando sobre a água. Você fala, eu remando que nem um doido, vem alguém andando sobre as águas? Amém? Diga glória a Deus por isso. Amém. Existem lições que nós podemos tirar nesse texto, aprender com esse texto, porque esse texto nos traz grandes maravilhas de Deus. A primeira, Jesus é poderoso, amém? Inegável. O que eles presenciaram foi o poder, foi a divindade do Senhor Jesus. Aquele que está andando sobre as águas, sem dúvida, é o Filho de Deus vivo, poderoso nessa terra. Amém? Então eles vê a parte divina de Jesus. Ele vê o Senhor na essência, no poder e na autoridade sobre toda a natureza que Ele mesmo criou. Assim como em Êxodo, quando você vê o texto onde o arbusto, não é isso? Ele pegava fogo ali, mas ele não consumia. Ali você vê o poder de Deus sobre a natureza. Jesus, ele mostra o poder dele, mais uma vez, sobre a natureza. E se identifica, assim como no livro do Êxodo, quando Moisés pergunta, Senhor, quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu digo? Diga, eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Quando Pedro pergunta, Jesus, tu é quem é? É o Senhor Jesus, eu posso ir ter contigo? Ele diz, sou eu, ou seja, o mesmo verbo, eu sou, porque o verbo eu sou é o verbo onde você vê o poder de Deus, a divindade de Deus, Deus Pai, e agora a divindade sobre o Deus Filho de forma poderosa e sobrenatural. Só que não há contentamento no coração de Pedro. Eu também não ficaria contente, mas eu não sei se teria coragem de falar para ele, eu quero ir aí também, eu quero andar sobre as águas também. Se fosse você, o que você faria naquele momento? Você desceria do barco e falaria, eu quero ir correndo, eu quero, né? Não tinha prancha naquele tempo, né? Então eu quero ir correndo até vocês, Jesus.
Qual seria a sua reação naquele momento? Pedro, quando vê aquilo, ele quer ir ter com Jesus. Ou seja, experimentar daquilo que é divino é algo que não é para qualquer um, porque tinha 12 discípulos dentro dos barcos, né? Não somente de um barco, mas dos outros também. Mas qual deles disse: eu quero ir ter contigo, eu quero andar sobre as águas, eu quero chegar aí onde você está, eu quero fazer isso que você está fazendo? Somente Pedro toma coragem e diz: eu vou. Muitas pessoas podem criticar Pedro, porque no meio do caminho ele começa a olhar para a situação, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o vento, então ele começa a afundar. Mas isso é uma coisa do ser humano, que acontece na vida de todas as pessoas. Jesus está fazendo eu e você andar sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre as confusões, sobre as coisas que acontecem. Se nós pararmos para ficar olhando o vento contrário, as coisas contrárias na nossa vida, nós vamos afundar, assim como Pedro. Olha para a pessoa que está aí na sua frente, atrás de você, diga para ela: mantenha o foco. Não se distraia com o vento contrário. Mantenha aquilo que você sonhou no teu coração, porque aquilo que Deus determinou para você é para você, ponto final. Então o inimigo, ele vai criar o quê? Situações para que você não chegue ao seu destino. O destino do barquinho era atravessar para chegar numa cidade onde havia um homem que precisava da palavra de Deus, de ser liberto de demônios. Amém? Então a tempestade se levanta, as coisas acontecem sobre a vida de todas as pessoas, mas não quer dizer que nós não vamos lutar, não vamos persistir, não vamos avançar, porque Deus é na sua vida, e você precisa entender que isso que está acontecendo é somente para distrair você daquilo que Deus tem para você. Como o diabo não pode arrancar aquilo que é teu, como ele não pode tirar aquilo que Deus te deu, então ele coloca coisas no seu caminho para te cegar, para que você não consiga alcançar as coisas que são para a sua vida. Será que você consegue entender isso? Que a maioria dos seus problemas é um trabalhar do inimigo para que você não alcance as dádivas de Deus sobre a sua vida. Será que você consegue entender isso? Porque se você está centrado, focado em algo que você vai conquistar, alcançar, e de repente surgem problemas, você acaba retardando a sua conquista. Você acaba parando a sua vida. Por causa do quê? Por causa de problemas, de pessoas, né? De dívida, sei lá do quê, qualquer coisa que venha contra a sua vida. Por isso que é importante você manter o foco. Então, quando nós vemos Pedro, né, a parte divina de Jesus que está sobre ele naquele momento, porque ele está debaixo de uma ordem. E quem anda debaixo da ordem de Deus, quem anda debaixo do mandamento do Senhor, anda sobre as águas, vive de forma sobrenatural. Ninguém entende por que acontecem as coisas de bênção sobre a vida daquela pessoa, mas é porque ela anda debaixo de uma ordenança do próprio Senhor Deus. Então aquilo acontece, né? O milagre acontece, as coisas acontecem, mas no meio do caminho sempre vai ter o vento contrário. Pedro poderia naquele momento, sabe fazer o quê? Nadar. Ele era pescador. Pedro sabia nadar ou não sabia, irmão? Tem outro trecho que diz que Jesus está na praia, Pedro está dentro do barco, ele olha, depois que ele percebe que é Jesus, ele pula na água e vai nadando até Jesus. Por que nesse caso ele não saiu nadando de volta para o barco? Você já prestou atenção nesse texto? Sabe como é que chama isso? Confiança. Eu não vou afundar e ele vai me socorrer. Ainda que eu saiba nadar, eu sei em quem tenho crido, sei que ele é fiel na minha vida. Pedro, naquele momento, em vez de nadar, ele diz: Senhor, me socorre. Você está junto com o cara que anda sobre as águas, você vai querer nadar, meu irmão? Você está entendendo? Por que querer socorro bem presente na hora da nossa tribulação? Você imagina o coração de Pedro? Quem é você? Eu sou pescador. Mas agora eu andei sobre as águas com Jesus. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa e tremenda. Quem era Pedro? Quem é você para poder viver milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Diga quem é você. Diga: eu sou servo de Jesus, eu creio nele.
Jesus, ele está a todo momento chamando a cada um de nós, porque Pedro, quando afunda, ele não vai até Pedro e fala assim: ai, coitadinho de você, o que houve? Trupicou em alguma estrela do mar que estava passando? Não, Jesus não vai dizer isso para ele. Jesus fala para ele o quê? Homem de pouca fé, por que você duvidou? Existem momentos na nossa vida que Deus precisa nos chamar a atenção. Chegar até nós e dizer assim: o que está acontecendo com você? Oxe, o que é isso aí? O que você está fazendo com a sua vida? Hã? Quem mandou você parar com isso aqui? Que negócio é esse aí? Quem mandou você ficar olhando para o vento contrário? Quem mandou você ficar olhando para o problema, para o mar? Está perdendo o foco? Às vezes nós precisamos levar o quê? Um puxão de orelha de Jesus. Para nós voltarmos à essência e vivermos aquilo que Jesus deixou para a nossa vida. Porque o que Deus tem para mim e para você, irmão, é maravilhoso, é ou não é? Mas se nós não tivermos a nossa vida centrada, né, em Cristo, nós vamos alcançar alguma coisa na nossa vida? Não, não vamos. Ou seja, o momento que Pedro desviou o olhar de Jesus e começou a olhar para a tempestade, ele afundou. Assim somos nós na presença do Senhor. Quando nós começamos a olhar para as outras coisas que vão deteriorar a nossa vida, nós começamos a afundar. Quando você olha para a condição das coisas, você começa a se entristecer. Então não olhe. É como, por exemplo, você parar e começar a olhar para o defeito das pessoas. Meu Deus do céu, né? Faça uma lista minha, por exemplo. Se eu fosse fazer uma lista... Irmão, minha lista é grande de defeito, irmão. Eu não sei se você já fez a sua. Tem gente que não tem coragem, que acha que é perfeito, só os outros são errados, né? Eu já fiz a minha. Que um dia, se quiser conhecer, eu abro assim um rolo do mistério, né? Peço para alguém segurar lá na esquina, lá fora, em frente à pizzaria, e vou enrolando até lá, depois a gente come uma pizza junto lá fora, para a gente ler junto. Porque se você for ver os seus defeitos, ou se você ficar olhando para o defeito dos outros, você não vai chegar a lugar nenhum. Olhe para aquilo que você deseja. Olhe para as pessoas, né, como Jesus olhava. Amém? Quando olharam lá, por exemplo, para Zaqueu. Quem era Zaqueu? Esse cara aí é desonesto. É um 7-1. Esse cara, Jesus olhou o que? Diz: hoje me convém pousar na sua casa, Zaqueu. Prepara o banquete que eu vou lá. Todo mundo falou: Jesus, você vai comer na casa desse cara? Você não sabe quem ele é? Jesus sabe. Mas Jesus sabe também em quem vai se transformar aquela pessoa. O que você vê hoje não é o que você verá amanhã. Tanto para o bem como para o mal. Às vezes você vê uma pessoa hoje que você julga ser maravilhosa, santo, né? Homem de Deus, mulher de Deus. Depois passa-se o tempo e você fala: meu Jesus, que armadilha que eu estava. É ou não é? Não é verdade? Então, querido, se você buscar as coisas que vêm para o seu coração, para a sua vida, você vai entender que Deus tem um propósito muito grande com você. Diga comigo: porque Deus é o meu refúgio e for meu socorro. Diga isso: Jesus é o meu socorro. Diga de novo: Jesus é o meu socorro. Jesus, quando dependeu de socorro, de oração, sabe o que ele fez, irmão? Primeiro ele leva os discípulos. E ele começa a clamar. Foi ou não foi? Dia da angústia, jardim do Getsêmani. Eu vou perguntar para você, olha que coisa tremenda. Falou em oração, o povo todo é desse jeito. Onde estavam os discípulos naquele momento? Fala bem alto aí. Faz aquele coral assim, 1, 2, 3. Dormindo. Vamos de novo, 1, 2, 3. Dormindo. Quando você começa a passar por problema grave, chama as pessoas do seu lado para orar com você. Bate, irmão, aquele negócio que nós chamamos, irmão, de ataque do inimigo contra a vida das pessoas. Vocês acham que aquela sonolência de todos os apóstolos que estavam era normal? Era normal? Todos eles estão dormindo? O que era aquilo, irmão? Era um ataque espiritual. E às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar esse ataque espiritual. Sabe quem teve que ir consolar Jesus? Um anjo desceu do céu e foi lá consolar ele. Você já imaginou uma coisa dessa? Você sabe o que quer dizer isso? Que na maioria dos dias que você precisar de uma palavra de fé, de esperança e amor, talvez você não tenha. Mas você terá Jesus, que enviará o Espírito Santo que está em você, para consolar o teu coração,
Digo, Jesus, Ele me consola. Jesus, Ele me fortalece. Jesus me ama. Amém? Você crê nisso ou não? Lá no Salmo 27, verso 1 e 2, eu gosto muito desse salmo porque ele diz assim, ó: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, e que tropeçarão e cairão, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Olha o que o salmista escreve, né? Aliás, os salmos são louvores cantados pelo povo de Israel, né? Os cantores aí precisam começar a cantar bastante salmo aí para a gente, né, trazer essa essência nova do poder de Deus sobre a igreja. Não falar só sobre mim, né? Os louvores aí, mas isso é outra coisa. Então você confia em Deus? Se o Senhor é comigo, a quem eu temerei? Porque Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é meu socorro bem presente, Ele é o meu refúgio. Você sabe o que a palavra quer dizer refúgio? Você quer refúgio, irmão? É o lugar onde você se esconde. E Deus, Ele fala, se esconde em mim. Eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua fortaleza. Fortaleza significa poder, é algo impenetrável. Ninguém pode penetrar numa fortaleza, porque lá, além de ser uma fortaleza, é um lugar onde você vai ter o quê? Refúgio. Quantas vezes nós precisamos nos refugiar, querido? Quantas vezes o nosso coração está tão entristecido com certas coisas, que você fala, Jesus, deixa eu fazer que nem João, deixa eu colocar minha cabeça no seu peito aí, chorar um pouquinho, não é? Jesus, vem cá um pouquinho, dá o seu ombro para mim, deixa eu me encostar nele, para que eu possa me descansar a minha alma, porque é nele que nós encontramos refúgio, é nele que nós encontramos força, coragem para continuar. Quantas pessoas perdem força, irmão? Às vezes você fala, pastor, mas existe isso das pessoas perderem as forças, querido? Você já teve numa situação em que, na sua casa, por exemplo, ou na casa de alguém que você conheceu, ou você mesmo viveu isso, onde você chega em casa, você não pode tratar da sua família porque você está desempregado, né? Criança doente, né? Ou seja, contas atrasadas, gente batendo na porta cobrando. Se você liga para um amigo, para um parente, eu não posso te atender hoje, ou seja, as pessoas fogem. Você já passou por esse tipo de coisa na sua vida? Você já perdeu algo na sua vida que te trouxe uma frustração muito grande, uma dor muito grande ao seu coração? Há momentos na nossa vida, irmão, na vida das pessoas, que elas perdem até a vontade de viver. Se Deus não for, né, o refúgio e fortaleza desta pessoa, como que ela vai sair daquele problema, daquela dificuldade? Mas Jesus, Ele sempre, querido, e isso é que é maravilhoso, Ele sempre está de braços abertos, de mãos estendidas para nós. Sabe o que a igreja precisa fazer? Correr até Ele, ir até Ele, ainda que andando sobre as águas, ou seja, ainda que tropeçando, passando por dificuldades, afundando, né, e falando, Jesus me socorre, aqui Ele levanta, você afunda, Ele levanta de novo, e a gente prossegue avançando, porque sabemos que Ele é misericordioso, e que aquilo que nós estamos colocando nas mãos do Senhor Jesus, com certeza terá uma resposta de fé, de esperança, de amor para o nosso coração, e nós não vamos morrer nessa dificuldade, nós vamos passar por ela, e vamos testemunhar quão grande foi as mãos do Senhor sobre a nossa vida. Mas tem coisas, irmão, tem coisas, querido, que nós só aprendemos no momento da dificuldade. Tem coisas que nós só aprendemos no momento da tribulação, no momento da dor, não é? Às vezes nós não damos valor, eu já vi muitas pessoas, por exemplo, não dão valor ao sofrimento dos outros. A condição de uma pessoa, às vezes, de sofrimento, da perca, por exemplo, de um amigo, de um parente, da mãe, do pai. Sabe quando que essa pessoa dá valor? Quando acontece com ela. Aí o coração dela muda.
Às vezes, quando o ser humano cai em alguma coisa, aí que ele vai dar valor, o quanto que ele tinha que pregar a palavra para as outras pessoas que tinham se desviado da fé, porque aquela pessoa nunca caiu na fé. Então, até então, talvez ela julgue as outras que caíram na fé, mas quando ela cai na fé, ela reconhece que existem pessoas que precisam da palavra do Senhor para se levantarem. Aí, quando vem a consciência, elas se levantam na presença do Senhor. Está entendendo? É como você falar do amor de uma mãe para com um filho, para uma mulher que nunca teve um filho. Ela não consegue entender e talvez até julgue algumas mães. Fala, mas você não pode se comportar assim com seu filho. A resposta sempre é aquela: quando você tiver o seu, você vai ver como que é. Não é? Por quê? Porque há um envolvimento sentimental, há um envolvimento de amor que é inexplicável. É um sentimento que está na vida da pessoa. Ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder uma mãe, ninguém quer perder a pessoa que está próximo, que ama. Mas essas coisas acontecem. E quando elas acontecem, o nosso coração se derrete. E muitas vezes é somente nesse momento que nós realmente clamamos a Deus, pedindo que Ele console o nosso coração. Senhor, me consola, me tira o desespero, porque às vezes bate aquele desespero dentro da pessoa, a dor dentro do coração daquela pessoa. É só Jesus, irmão. A tempestade é isso na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que crê no Senhor, e mesmo na vida daqueles que não creem, porque atrás dessas coisas vem a depressão, vem a doença, vem o mal sobre a vida dela. E o inimigo aproveita dessa fragilidade para tentar empurrar mais ainda aquela pessoa para o abismo. Mas ainda que você estivesse se afundando como Pedro, você vai sentir as mãos poderosas do Senhor te levantando novamente, dizendo para você: ei, eu te chamei, eu te escolhi, tu és meu. Quando passares sobre as águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, ele não queimará você. Está entendendo? Porque Deus é o refúgio, a fortaleza. Ele é divino, Ele é maravilhoso. Então não tem como nós fugirmos da graça do Senhor. E como fugir da graça de Deus, sendo que nós a desejamos? Olha o que diz. Quero ler para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Oh, Jesus, está tremendo. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Olha, que escritura linda. Em primeiro lugar, louvando a Deus, engrandecendo a Ele. Você sabe que louvor, a palavra louvor, ela quer dizer elogio, né? Então, se o louvor não tiver elogio para Deus, é sinal que não é louvor, tá? Então, olha o que ele diz: Pai das misericórdias, que consola, que nos consola na tribulação. E Ele consola na tribulação. Se você percebeu o que o versículo está dizendo, né, a parte final do versículo, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ele nos consola para nós consolarmos. Sabe a troca de amor de um para com o outro? É isso que Deus nos chama para isso. Você já foi consolado pelo Espírito Santo? Já chegou diante de uma situação, às vezes você nem está vivendo ela, nem chegou até você, mas você sente aquela presença gostosa de Deus, você sente aquele consolo, uma fortaleza. Você fala: Jesus, o que é isso? Que coisa mais linda é essa? Alguma coisa está para vir contra a minha vida, não é verdade? Então, quando você é consolado pelo Espírito de Deus, é para você ministrar o consolo ao coração das outras pessoas, para que elas também sintam o refúgio e fortaleza que Ele é, porque Ele é maravilhoso. E uma palavra que sai da tua boca pode consertar, pode curar, pode libertar, pode fazer com que a vida daquela pessoa se transforme. Basta você permitir que Deus use a sua vida.
Agora existe uma coisa que é diferente, você que está ouvindo essa mensagem, talvez você seja um líder aí na sua igreja, talvez você seja um pastor, um diácono, seja quem for, né? Às vezes a palavra de Deus para nós, que somos conhecedores do ministério de Deus nessa terra, ela vem forte, irmão. Ela vem nos corrigindo. Ela vem trazendo ao nosso coração. Eu até digo isso e às vezes as pessoas são, distraídas. A palavra, ela vem primeiro para o pregador. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo que eu prego nesse altar, tudo aquilo que eu ensino nesse altar, Jesus está ensinando primeiro para mim, para que eu possa ensinar. O consolo que Deus está dizendo, eu vou dar consolo na sua vida, para que você possa consolar. Você vai ter experiências com Deus, para que através da sua vida, pessoas conheçam a Deus e também possam ter experiências com Deus. Olha o que Jesus está fazendo no meio de nós. Então o que precisa, pastor, então, dentro dessa mensagem, eu quero que você coloque a mão no coração e repita comigo: eu preciso praticar aquilo que eu aprendo. Está entendendo ou não? Porque se Jesus voltasse hoje e chegasse para você e perguntasse quais são os frutos que estão em você e quais foram os seus trabalhos, mostre-me as suas mãos, a palavra diz, né? Porque quando você mostra as tuas mãos, são as obras que você praticou nessa terra. Quais foram as obras? Você proporcionou a conversão de pessoas? Você consolou? Você visitou os enfermos? Você pregou a palavra para os necessitados? Essa é a verdadeira obra de Deus sobre a vida de cada um de nós. Porque Ele é tremendo, é ou não é? Jesus é maravilhoso. Então, tudo aquilo que Ele nos deixa, Ele nos pede que nós venhamos a praticar. 1 Pedro 5,7. Jesus diz, para que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você lança a sua ansiedade sobre Ele, ou seja, lança aquilo que está em você sobre Jesus. Ele quer que você faça isso. Porque na realidade, querido, Jesus quer que você esteja perto dele. É difícil, né? Porque quando a gente vai chegando perto de Jesus, você vai enxergando que você tem um monte de coisa errada na sua vida que precisa consertar. Você fala: ai Jesus, eu estou perto de você e agora? Aí ele fala: tenha calma, vamos no caminho aí que você vai aprendendo comigo, né? Tome a sua cruz e venha comigo, né? Tome seus problemas, venha comigo, suas dificuldades, venha comigo, que eu vou te ensinando nesse caminho. E Ele vai nos treinando, mas essas coisas que o Senhor vai nos ensinando, nós precisamos avançar e ensinar as pessoas. Quando nós lemos a palavra de Deus, como nós lemos esse capítulo hoje, nós tiramos para o nosso coração uma lição muito importante, que nós nunca devemos tirar o foco daquilo que Deus determinou sobre a nossa vida. Sabe como é que é? Eu vou dizer para você. Já vi muitas irmãs, hoje em dia está meio difícil, porque não dá para fazer culto em lar, né? Está meio complicado. Mas já vi muitas irmãs que testemunharam assim: pastor, eu fui na casa fazer o culto, a irmã começou a falar comigo, mas eu tenho muito mais coisa que eu estou passando do que ela. Sabe o que quer dizer isso? Que apesar de ter menos problema que o outro, a misericórdia de Deus, o amor de Deus que está em mim, não permite que eu despreze aquilo que a pessoa está passando, porque eu mantenho o meu foco é a palavra de Deus, é ensinar, é curar, é libertar. Deus quer usar a sua vida e quer que você deixe a sua vida nas mãos dele, porque se você achar a sua vida, a Bíblia diz que você perdê-la, mas se você perder a sua vida por amor a Jesus Cristo, você vai achar a sua vida. É um mistério da palavra de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quanto mais você se preocupa com as coisas na sua vida, nada se resolve.
quando você se preocupa com as coisas de Deus, a sua vida começa a ser transformada. É uma troca espiritual fora do natural. Faça algo para Jesus, irmão. Faça. Pastor, posso tirar 15 minutos para mim? Pode. Eu vou entregar plano. Pode, deve. 15 minutos por dia. Vai. Para quem nunca fez esse tipo de coisa, eu estou dizendo. Tem uns que praticam, sai na rua. Quem já saiu com a avó Paulina na rua aí? Quem já saiu com a avó Paulina? A avó Paulina, se ela vai aqui no Pão de Mel, ela vem evangelizando do Pão de Mel até chegar na porta da casa dela. Se ela for de manhã comprar pão e leite, ela vai voltar com pastel de pão e queijo. Porque no caminho já virou queijo, leite, e o pão debaixo do braço já virou pastel. Porque ela vai evangelizando a rua inteira. Já viram não? Quem já andou com a avó Paulina aí? Cadê? Sueli, a avó não é assim? A avó é desse jeito, a avó Paulina. Porque está nela. É dela. Ela gosta disso. Você entendeu como é que é? E às vezes tem pessoa que, para falar Jesus te ama para o outro, tem vergonha. Eu sei que Deus já tocou pessoas para falar com outras dentro do ônibus, dentro do metrô. E a pessoa fica com vergonha, fica com medo, porque era homem, pastor, eu sou mulher, eu não devia falar. Deve falar, se Deus mandou, fala. Né? Deus mandou falar, fala, prega a palavra, ensina, exorta, como diz na palavra, pratica aquilo que Jesus está te ensinando. Deus quer usar a sua vida. Aonde? É só na igreja? Não, é aonde você colocar a planta dos teus pés. A presença gloriosa do Senhor estará sobre a sua vida te usando, curando, libertando. E os exemplos estão na palavra de Deus. Quando você não souber o que falar, pesquisa na palavra do Senhor. Deus, me ajuda, o que eu falo? Me dá uma palavra de consolo. E Ele que é misericordioso, sem dúvida, Ele vai iluminar a tua mente, o seu coração, e você vai ver aquela palavra poderosa, não somente para você, porque nós recebemos a palavra, nós ficamos, fora, vamos dizer assim, felizes demais, né? Ficamos eufóricos em receber a palavra de Deus no nosso coração. Aí nós queremos que a outra pessoa também receba aquilo. E às vezes a gente passa com tanto entusiasmo, que a pessoa fica até meio assim, olhando, não é? Mas é entusiasmo de que você receba aquela palavra gloriosa, maravilhosa, que veio do céu para a nossa vida. E aquilo vai proporcionar cura, libertação. Então nós temos que manter o foco daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para os problemas. Eu não estou dizendo para você não procurar solucionar os problemas, está entendendo? Eu estou dizendo para você, olhe para quem pode te ajudar você nesse problema que você está passando. Hoje, um domingo como esse, não está tão frio, né? Está até um clima relativamente, né, no nosso estado. Quantas pessoas você acha que nessa noite irão chorar? Quantas pessoas que você imagina que estão do lado de fora ou dentro realmente do hospital, intercedendo lá para que um parente, um amigo, um irmão, uma mãe, um pai, saia da condição de enfermidade? Quantas mães você acha que está chorando hoje pelos filhos? Quantas esposas estão chorando pelos seus esposos? Quantas pessoas solitárias? Às vezes nós não temos dimensão, irmão, como é terrível ser sozinha, sozinho. A própria palavra diz que não é bom que o homem viva só. Olha que coisa. Quantas pessoas você acha que estão solitárias hoje, sozinhas, abandonadas num canto? Esperando às vezes uma palavra de conforto, uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que conforte o coração delas, ou que dê pelo menos um novo caminho para que elas saiam desse problema, dessa dificuldade. Quantas pessoas hoje estão passando por depressão? Quantas, irmão? Quantas pessoas hoje estão em sofrimento? Sabe o que nós temos que fazer como igreja? Pedir para Jesus nos usar. Fala, Jesus, usa a minha vida. Fala, Jesus, eu não quero ser aquela pessoa que fica na igreja sendo uma pessoa inútil. Jesus, fala para ele, irmão, fala. Fala, Jesus, usa a minha vida. Me usa, Senhor, no meu caminho. Se tiver alguém, Senhor, no caminho, com esse tipo de, vivendo assim, né, dessa forma, me mostra, Senhor.
para que pelo menos eu possa ficar do lado daquela pessoa e fazer amizade com ela e dizer: bom dia, tudo bem? Olha, Jesus te ama, viu? Né? Se for uma mulher, por exemplo, você é moça, você quer ser minha amiga? Olha, né? Eu sou lá da igreja. Porque às vezes essas pessoas elas precisam de ajuda. Se vocês imaginassem quantas pessoas desejam que alguém sente ao lado delas e converse um pouquinho. Vocês não têm noção, às vezes, sabe, irmão, nós vamos perdendo a sensibilidade da vida e nós não vamos ver nessas coisas. Isso é obra de Deus na nossa vida. Esse é o foco que nós temos que manter. Nós ficamos olhando para a tempestade e esquecemos de olhar para quem está necessitando da nossa vida, do nosso apoio, do nosso consolo, da palavra forte, poderosa, que Jesus colocou no nosso coração. Ou você acha que as pessoas cometem suicídio porque elas não têm o que fazer? Ah, hoje eu não tenho o que fazer, vou pendurar uma corda aqui, eu vou É isso? Não, é que chega um limite na vida da pessoa que ela não encontra saída, ela não encontra ninguém que sabe, que se importe, que apoie, que faça alguma coisa. E sabe o que a igreja faz? A igreja cuida da vida do irmão que está dentro da igreja. É lamentável esse tipo de coisa, até falar isso dói no coração da gente, mas é uma verdade. E nós, como cristãos, eu sei que isso que eu estou dizendo, não são todas as pessoas que agem dessa forma. Eu sei que alguns manifestam misericórdia, mas, irmão, é tanta notícia ruim que nós vemos, que nós estamos nos acostumando com as coisas ruins. Sabe, não choca mais a vida das pessoas olhar uma menina de 10 anos sendo estuprada, que foi estuprada, já não dói mais no coração de ninguém. Parece que as pessoas não se importam com isso. Sabe, uma pessoa morrer, ser assassinada, já não sabe, mostra a morte como se fosse, ninguém está nem aí, parece que aquilo que é amor pela vida, se perdeu no coração do ser humano. Onde nós vamos parar? Nós não podemos ser como o mundo, de ir atrás e nos transformar também assim, dessa forma. Nós não podemos ser assim, de não nos importarmos uns com os outros. Então, vou dizer uma coisa para você. Quando você estiver passando por problema, não fuja da casa de Deus. O seu lugar não é em casa quando você está com problema. O seu lugar é na casa de Deus. É se unir com os pastores, com os presbíteros, com os diáconos da igreja, é orar, é buscar solução, é aconselhar uns aos outros. Porque isso é que faz levantar o poder de Deus, a fé verdadeira. Agora, você acha que ficar dentro da tua casa chorando vai resolver alguma coisa? Vai te piorar, você vai ficar depressivo, vai ficar angustiado, vai achar que não tem solução, vai achar que Deus te abandonou, e Deus nunca nos abandona. Ele sempre tem uma palavra de resposta. Tem coisas que nós precisamos passar, é necessário. Para quê? Para nos ensinar, para nos fortalecer, para provar o nosso coração. São tantas maneiras que Deus usa para amadurecer a vida nossa. Mas não quer dizer que nós vamos ficar sempre numa situação dessa, não. Deus, Ele é misericordioso, Ele nos abraça, mas há momentos na vida de todos os cristãos, que eles tendem a pegar os seus problemas, enfiar dentro de si e se excluírem, e não se refugiarem nas asas, na presença do Senhor, e dizer, como a palavra diz, que Deus é o refúgio, é a fortaleza nossa. E você precisa declarar isso. Quando você estiver passando por um momento de tribulação, de dor, você não desiste das coisas de Deus. Você fala: Senhor, eu não posso desistir, porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. A quem eu pedirei socorro se não for o Senhor? Quando você faz isso, sabe o que acontece? Deus envia os anjos lá na sua casa. Deus envia pessoas lá na sua casa para te socorrer. Quantos testemunhos de irmãos e irmãs passando por necessidade dentro da casa. De repente batia alguém no portão e dizia: ei, vim trazer para você uma cesta básica. Porque Deus ordena do céu a bênção sobre a nossa vida. Então você não pode desistir das coisas de Deus por causa de problemas que você está passando. Não é fácil, pastor, as coisas não são fáceis, eu sei que não são fáceis, mas se você desistir vai ser mais fácil ainda? Então persista, então lute,
E se você afundar como Pedro afundou, faça como Pedro, mesmo você sabendo nadar. Jesus, me socorre! Porque Ele vai ouvir, e Ele vai pegar e vai levantar você da situação que você está. Vai tirar esses problemas da sua vida. Essas aflições são coisas que Ele mesmo disse, que nós teríamos. Ele disse, no mundo tereis aflições. Se falaram para você que você não ia ter problema, mentiram. Se falaram para você que a sua vida ia ser uma vida de rainha, mentiram para você. De rei, mentiram para você. A nossa vida é de perseguição, é de tribulação e grandes vitórias, porque Deus é conosco e Ele é misericordioso, mas o mundo é cruel, o mundo ataca a nossa vida. Algo, né, a parte espiritual negativa nesse mundo é muito forte contra a vida dos cristãos. Uma vez uma pessoa perguntou, pastor, por que o inimigo ataca tantos cristãos? Os cristãos falam tanto na vida espiritual atacada. Ô irmão, você acha que o inimigo vai derrotar quem está no chão? Vai derrubar quem está caído? Ele tem que pegar, é você que está em pé. É você mesmo que ele vai tentar. Você acha que ele vai tentar contra quem? É você que dá testemunho de fé, você que prega a palavra, você que é ministro da casa do Senhor, você que evangeliza, né? Você que busca sempre fazer as coisas corretas, é você que ele vai tentar mesmo, irmão. Porque para quem está na mão dele já caído, ele vai fazer o quê? Já está caído? Precisa mais de alguma coisa? Alguém vai chutar cachorro morto, vamos dizer assim. Ele tem que pegar quem está em pé, principalmente se você é coluna na sua casa e na casa de Deus. Você entendeu a mensagem? Não tira o teu foco. Por mais que esteja doendo o teu coração, não tire o teu foco das coisas do Senhor, porque Ele vai recompensar você. Espera em Deus, confia nele, que você vai ver como Ele é refúgio e fortaleza sobre a tua vida. E aquilo que era angústia para você, pode se transformar em grande prazer para a sua vida, porque Jesus, Ele pega a maldição, leva para a cruz e transforma em bênção sobre a nossa vida. Foi o que Ele fez. É a obra redentora e poderosa do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz, pregue a tempo, fora de tempo, dia de calor, dia de chuva, Natal, Ano Novo, feriado, Carnaval, em todo tempo. Pregue em todo tempo, porque é tempo de Deus. Sabe qual é o tempo de Deus? Diga, é hoje. Sabe quando que eu tenho que pregar? Hoje. Se surgir a oportunidade hoje, vai ouvir da palavra de Deus uma pessoa. Amém? Diga glória a Deus. Diga para ele, fala, Jesus, usa a minha vida de forma poderosa. Usa, mas usa e me capacita, porque assim, Deus capacita para que você seja usado. Portanto, aquilo que você pedir para Deus, nunca esqueça. Deus, eu estou pedindo porque eu vou fazer, né? Dom espiritual, estou dizendo. Eu estou pedindo porque eu vou praticar. Né? Amém? Senhor, eu quero dom de cura. O hospital está cheio de doente, hein? Não esquece. Não é para ficar fechado num quartinho lá, botar uma tenda e fazer a tenda da Mãe Maria para você ficar lá, né? Recebendo. Não, vai lá no hospital lá, né? Está cheio de gente aí. Tem o dom de cura, vai lá. Evangeliza, cura, liberta as pessoas, esvazia o hospital. Aí a gente sabe que Deus é contigo. Né? E nós vamos glorificar a Deus se você fizer isso. Então deixa Deus te usar. Você é levita? Então, começa a cantar, começa a praticar. Está fazendo aula, canta mal, vai fazer aula de canto. Ah, pastor, eu quero ser levita. Quer ser levita, mas não faz uma aula de canto, não canta, não faz nada. Ah, irmão, o nome disso é desejar o que eu não quero. Porque quem quer alcançar algo, luta e vai em frente. Quem não quer, fica falando que quer e não quer. Amém? Hã? Quem quer comprar carro aí? Quer comprar um carro? Quer comprar um carro? Tem que juntar dinheiro, tem ou não tem? Senão você vai fazer uma prestação de 365, né? 365 prestações. É isso aí. Aquilo que você deseja, busca. Fala para Deus, Deus, e você faz uma coisa para Deus. Ô Senhor, se esse negócio for me dar prejuízo, se eu for comprar um carro que for me dar prejuízo, Deus, eu não quero nem comprar. Você está entendendo? Ó Deus, eu quero mudar de casa. Minha casa é muito pequena, eu quero passar para uma maior. Mas se a maior for me dar muito problema para a minha vida, né, me afastar do Senhor, por exemplo, eu já não quero mais isso aí não. O que eu quero mais é a sua presença. E o Senhor me dá aí. O que o Senhor me der, eu vou usar para a tua obra. Aí, nossa, aí acontece milagre. Levante o seu lugar, vamos orar. Vamos consagrar nossa vida todo dia, irmão. Quero convidar você que está em casa e você que está na igreja. Todo domingo, irmão, vou repetir, tá? Todo domingo às 9 horas da manhã, nós temos jejum e oração, amém? Oração forte. Ei, Jesus, amém. Está entendendo ou não? Oração às 9 horas da manhã.
Então, né, se o seu coração, né, desejar ardentemente pela presença do Senhor logo na manhã de domingo, consagrando o primeiro dia da semana, né? Porque domingo é o primeiro dia da semana, não é segunda-feira, né? Aí você vem na oração. A terça-feira agora, nós temos a continuação de estudo, só tema polêmico aí. Aliás, o pessoal do grupo aí, dos grupos aí, do grupo de ensino, pode postar lá, o pastor queria esse tema aqui, ó. Manda bomba lá, não tem problema nenhum não. O que vir a gente ministra, porque às vezes a pessoa tem dúvida, não é? Então se você tem dúvida, eu não faço nada desse negócio de Zoom aí, viu? Pastor, você não faz no Zoom, não, é aqui na igreja, irmão. Esse negócio de Zoom cai toda hora, né? Dá um problema, o irmão fica depois ligando. O que o senhor falou mesmo? Aí liga 200 irmãos para perguntar o que eu falei, irmão. Me dá febre, me dá coceira no braço. Então não dá não. Mas é muito bom você estar participando. Principalmente para as pessoas que desejam ser obreiros na casa do Senhor. Se prepararem, né, de forma onde não sejam envergonhadas na palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês da igreja, irmão, e presta atenção. Tem muita gente se iludindo no dia de hoje com um evangelho que não existe. Eu estou com medo do que está acontecendo nesse século com o evangelho do Senhor Jesus. As coisas estão tomando um rumo muito estranho. Então, eu peço para você estudar a palavra de Deus, pesquisar. Eu trouxe a semana passada, não vou falar o assunto, que ele é bem polêmico mesmo, né? Mas tinha pessoas aqui na igreja que nunca tinha visto aqueles versículos. Depois que encerrar a live aqui, eu vou perguntar para vocês se vocês sabem desses versículos. Amém? Aliás, peço para alguém aí que nós vamos orar e vamos encerrar a live aí. Que Deus te abençoe, você que está em casa, que Jesus te abençoe. Vamos orar para nós encerrarmos a live e nós vamos continuar aqui